Olá, mais uma vez estamos aqui reunidos para nós estudarmos neste mini curso, do livro de Gênesis. Bem-vindo, bem-vinda você, meu amigo, minha amiga, que faz parte da Diocese de Itapipoca, das pastorais, movimentos e grupos, que gosta, de estudar as reflexões dos ciclos bíblicos. Todos os meses tem um material, um livro para ser estudado. Bem-vindo para nós estudarmos hoje nosso livro de Gênesis. Espero que nós tenhamos aprendido alguma coisa, do encontro anterior, para que a gente possa vivenciarmos bem os nossos estudos. Você tem esse subsídio, esse livrinho? Espero que vocês tenham em casa, guardado. Retomem esse livrinho, que foi material, dos estudos bíblicos do ano de 2014, na Diocese de Itapipoca. Tá? Nós vamos dar continuidade a esse assunto desse livro e hoje nós vamos falar, o primeiro tema, o primeiro encontro, do livro de Gênesis, que foi o livro da criação. Nós iremos trabalhar nesse mini curso sobre esse assunto, sobre a criação. No nosso curso anterior, nós demos uma pequena introdução, sobre o que seria o livro de Gênesis, só para você dar uma situada importante, uma análise importante. E outra coisa, que o nosso material não é Maria vai com as outras. Porque o professor Antônio, Maria, Chico, José falou isso diferente de você. Não importa, respeite a opinião do professor José, do professor Antônio, Chico, Maria. Respeite a opinião dele e a bagagem que ele está trazendo. Tá? E principalmente eu estou trazendo alguns elementos novos, talvez a gente não perceba, mas nós não somos Maria com as outras. Nós temos um conteúdo sério, técnico, acompanhado sempre pela Associação Brasileira de Pesquisadores Bíblicos, a ABIB, e devemos sempre respeitar a opinião do outro professor, como eu tinha falado antes. O que ele falou daquele determinado assunto, a gente vai ter que respeitar, a gente vai ter que conhecer bem, o que ele falou, para que a gente não caia em contradições. A gente está estudando um estudo sem fundamentalismo, um olhar exegético, teológico, pastoral e comunitário, principalmente, sem o óculos do fundamentalismo. Tá? Nada de pegar o texto ao pé da letra. Então, nós estamos estudando para isso nesse mini curso. E hoje nós vamos falar sobre a criação, o Bará. A criação, Bará, no hebraico. Mas que Bará é esse? Que criação é esse? O que foi que criou? O que foi que nasceu? Você já talvez possa se perguntar, mas que criação é essa? Minha gente, o livro de Gênesis não é o livro de ciência lá da escola, que eu trago para dentro da nossa realidade dentro de casa, ou até dentro da comunidade. O livro de Gênesis ele resume aquilo que é a identidade do povo judeu. É um povo que quer ter voz, vez e lugar. O autor de Gênesis 1, ele olha para o passado, vive o presente, num momento de crise. A comunidade israelita está passando crise. E nós também, na nossa sociedade, estamos passando uma crise. E às vezes a gente não sabe como expressar essa crise. E o exílio da Babilônia foi uma experiência marcante na história do povo judeu. E principalmente de todo o povo de Israel. Porque o povo perdeu a sua identidade, perdeu a sua essência, perdeu a sua cultura, a sua fé religiosa, as suas devoções. O povo foi perdendo aos poucos. E se nós formos olharmos também, nós estamos perdendo as nossas identidades, a nossa cultura, a nossa fé, a nossa realidade.
para trazer bagagens, elementos de outras culturas que não faz parte da nossa. Então, para resignificar tudo isso, nasce o livro de Gênesis, o capítulo 1 e o capítulo 2. O capítulo 1 é diferente do capítulo 2. Tem uma realidade diferente, contexto diferente, teologia diferente, uma história diferente. Mas elas estão entrelaçadas. Então, o livro de Gênesis nasce de uma experiência de história de um povo que quer ter voz, vez e lugar. Então, é nesse momento que nascem muitos salmos, poesias, livros de histórias, novelas, enfim, nasce um monte de coisa. Nasce vários frutos dentro do exílio babilônico e do pós-exílio. Hoje nós vamos pegar uma perícope de Gênesis 1, certo? Gênesis 1. Eu vou usar a tradução da TEB, tá? Eu vou usar a tradução da TEB. Ela é bem volumosa, ela é bem robusta, né? Eu vou usar ela lá, tamanho do missal humano, né, deste novo. Eu vou ficar com essa tradução. Mas você pode ter outra tradução, não é importante. Tá? Nada contra, você pode ficar com outra tradução. Mas o seguinte importante, vamos fazer um exercício de casa. Eu não sei se você tem outra tradução, mas veja as perícopes do capítulo 1. O que elas se comportam dentro do texto? Qual é o comportamento dela? Se você analisar a Jerusalém, a Pastoral, a Tebe, a Peregrino, as da CNBB e das Paulinas, cada um se comporta diferente dentro do texto. Mas o que elas têm em comum? Faça uma análise de cada perícope e vai escrevendo e veja como o texto se comporta. Olha a mentalidade que vai surgindo a partir do texto. Esse é um exercício que deve ser feito. Tá? Eu vou pegar aqui a tab e nós vamos ficar só com 1 e o 2. Tá? Quando Deus iniciou a criação do céu e da terra, a terra era deserta e vazia. Havia trevas na superfície do abismo, o sopro de Deus pairava na superfície das águas. Vou repetir novamente. Fique atento. Quando Deus iniciou a criação do céu e da terra, a terra era deserta e vazia. Havia trevas na superfície do abismo, o sopro de Deus pairava na superfície das águas. Esse texto, minha gente, é um poema, é um escrito por sacerdotes, é um escrito sacerdotal. Os autores são sacerdotes, é um escrito sacerdotal. Esses sacerdotes estão exilados. E vocês vão ver várias vezes, numa leitura atenta e comunitária dentro em casa, que vai aparecendo várias vezes a expressão e Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom. Um refrão, um mantra vai se repetindo várias vezes no texto. E Deus viu que era bom. Mas o contraponto desse texto, ele está contra outro mito da criação, outro poema da criação, que era o texto babilônico, que havia outras divindades que criou o ser humano. A religião babilônica era politeísta, sim. Era politeísta. Tinha mais de 3.000 divindades naquele tempo. E tinha 53 templos e o povo judeu só tinha um. O povo judeu ouviu e escutou, relembrou, falou de um Marduk que criou o céu, a terra e as águas. O Marduk que criou o céu, as águas e depois a terra a partir, né, de uma
vitória de uma guerra. Eu quero ler para vocês o mito, né, da criação do babilônico, do povo babilônico. Como esse texto foi um texto primeiro. E o que nós temos no texto 1, né, de Gênesis, é uma releitura do que eles fazem desse texto. Eu quero ler para vocês como o povo babilônico entendia sobre a criação do mundo. Aquele dia longínquo, naquela noite distante, aquele ano remoto, naquele dia do antanho, quando o que era necessário apareceu. Esse dia de antanho, quando o que era necessário, foi feito com cuidado, como convinha quando o pão foi consumido nas casas da região. Quando se atiçou o fogo dos fornos, quando o céu destacou-se da terra, quando a terra afastou-se do céu, quando o nome da humanidade foi restabelecido. Quando Deus dominou o céu, quando Deus Enlil dominou a terra, ofereceu como dote de um país a deusa Ernisgal. Quando o pai foi embarcado para o país, quando Henri foi embarcado para os pais. Quando no alto o céu não se nomeava ainda, embaixo a terra firme não recebeu nome. Foi Apsu, o iniciante, os gerou. O casal Tiamat, que a todos deu à luz. Com as suas águas se confundiam. Nenhuma moradia divina foi construída. Nenhum canavial tinha ainda aparecido. Quando nenhum dos deuses começara a existir. E coisa alguma tivesse recebido nome. Nenhum destino foi determinado. Em seu seio foram, então, criados. Voltou atrás em direção a de Tiamat, que ele havia capturado. O Senhor destruiu Tiamat, e com sua massa insejarável despedaçou-lhe o crânio, seccionou suas artérias de seu sangue, e deixou que o vento do norte o levasse para os lugares desconhecidos. Vendo tal gesto, seus pais se alegraram e rejubilaram, e ofereceram dons e presentes. Tendo-me acalmado, o Senhor examinou o seu cadáver, e quer dividir um monstro, forma de algo engenhoso. Ele a cortou pelo meio, como em dois cortado um peixe na secagem. Depois uma metade como o céu, e outra forma abalada. Esticou-lhe a pele, estalou os guardas, confiou-lhe a missão e não deixasse sair de suas águas. Esse é o texto babilônico do mito da criação, o surgimento do mundo. Minha gente, a criação aqui no texto que nós ouvimos é o fruto de Marduk, o padroeiro lá, Deus padroeiro do povo babilônico. Marduk, através de sua vitória, através de sua guerra, nasce o céu, a terra, as águas. Há vários mitos babilônicos, vários textos. E o autor de Gênesis gera esse poema, que eu acabei de ler como primeiro, Gênesis 1, como diferencial, como elementos que pôde ajudar a compreender para a realidade comunitária e da fé deles. O nosso Deus, Javé, o nosso Deus, é que nos criou. Através do seu Ruá,
o seu sopro de vida nos faz nos darmos vivos. Mas, por incrível que pareça, nessa teologia bonita de Gênesis 1, olhando o livro babilônico, é da palavra que nasce o mundo. É da palavra do Davar, é do Davar que nasce o céu, a terra, a água, o planeta, tudo. Tudo nasce do Davar. Tudo nasce da palavra. Tudo nasce da Torá. Tudo nasce do Pentateuco. Até o próximo encontro que nós iremos estudar. O próximo encontro será o tema, deixa-me ver, sobre o pecado.